Antes de ir para o intervalo, viu, trouxe aqui a notícia para vocês, uma queda no faturamento do comércio eletrônico, né, viu, Alex? Eu queria o seu comentário em relação a isso. O desempenho no primeiro trimestre, inclusive, acabou fazendo com a empresa de análise de dados, a Neotrust, rever para baixo as estimativas do segmento, né, de comércio eletrônico para 2023. Na tua opinião, seria o momento também de investidores começar a rever posições que estivessem baseadas somente nessa expectativa aí de crescimento do digital, né, do varejo online, ou seja, já tinha tido uma queda no ano passado, e aí a tendência, segundo agora a estatística, é de permanecer com baixa nesse faturamento do comércio eletrônico. Qual a tua visão? Débora, a visão em relação ao comércio eletrônico, principalmente os varejistas e os distribuidores, no qual tem alguns distribuidores listados no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos a Lide, por exemplo, que distribui Samsung, distribui iPhone. Até a visão deles, mas eu vou ampliar um pouco mais essa visão, não de uma companhia específica, mas o setor de eletrônicos. O que a gente começa a observar que quando nós observamos um ciclo mais favorável no macro, né, ou seja, crédito abundante, taxas de juros mais baixas, né, qualquer coisa que você colocava na prateleira vendia. Né? Então, desde um produto de um ticket mais baixo até um ticket mais alto. Agora, o mercado, os varejistas, os marketplaces, o 1P, o 3P, os distribuidores começam a ficar mais seletivos. O que é seletivo? O que eu chamo dessa seleção? É basicamente tirar essa lucratividade por volume e agora prezando por margem. Até porque a compra, né, ou seja, as recomposições dos estoques, o ciclo de estoque está mais apertado, né, ou seja, você não tem tanto estoque assim como antes, até porque o cenário está mais complicado tanto pela visão de demanda e também em relação aos seus produtos. Então, ou seja, não significa que o comércio eletrônico vai parar, né, que os produtos, os computadores, os tablets, né, os smartwatches, né, os celulares vão parar de ser vendidos, vão ter uma queda de 50%, 70%, 80%. Não, esse é o caso. Mas os consumidores agora estão mais seletivos. Ou seja, em vez de trocar o telefone esse ano, eu vou trocar meu telefone ano que vem. Eu vou trocar, sei lá, daqui a 2 anos. Por quê? Porque o cenário macro está mais complicado, o crédito está mais difícil, eu não estou conseguindo ter crédito para comprar talvez no carnezinho, para comprar no cartão de crédito, minha renda está mais comprimida para eu gastar mais com itens essenciais do meu dia a dia. Né? Então, você começa a ter alguns fatores começa a postergar. As empresas, em vez também de comprarem equipamentos, estão fazendo aluguel, né, que chama de Hardware as a Service. Né? Então, tem alguns movimentos, inclusive tendências novas que estão acontecendo nos últimos anos. Algumas empresas que vêm surfando isso, positivo, por exemplo, surfa muito o Hardware as a Service, que vem crescendo 3 dígitos nos últimos 2 anos. Então, a gente começa a observar esse movimento, Débora, o consumidor ficando não só mais seletivo e as varejistas, por outro lado, do outro lado do balcão, elas estão priorizando mais por quê? Por rentabilidade em vez de volume. Então, eles estão selecionando produtos que têm uma capacidade de vazão mais rápida, né, que eles sabem que tem ali uma preferência do consumidor, conseguem ter uma lucratividade saudável, né, ok, para ter a viabilidade do negócio, antes de ter uma margem menor, mas ganhar por volume, que esse volume não tem. Né? A gente sabe que o comércio como um todo, né, o varejo vem sofrendo, principalmente por fatores macro. Né? A gente sabe que é muito uma visão mais top-down, né? Ou seja, de cima para baixo da economia, do que aquele varejista em específico, aquela visão que a gente chama de bottom-up. E só para complementar também, Alex ou Débora, a gente vê aí, né, um comparativo eletrônico, por exemplo, usando para além de veículos automotivos, a Porsche, por exemplo, tem 6 meses de fila de espera aí para o cara comprar um Porsche novo. Você pega um carro usado, está completamente parado esse setor, né? Ou seja, a gente vê aí que realmente a quantidade de pessoas o nível de pessoas que pobres, né, aumentaram cada vez mais e quem ganha dinheiro nesse movimento aí, que esses monopólios financeiros, cada vez ganha mais dinheiro. Então, o rico ficando cada vez mais rico e a quantidade de pobres aumentando cada vez mais. É isso aí. Marco Prado, seu recado final, então, nessa sexta-feira para os investidores, para me despedir de você. Acho que a semana foi positiva para a Bolsa, né? Tem uma Bolsa aí fechando até então com uma alta de mais de 1%, tem o dia de hoje para ser decorrido, e a fala do Powell vai ser determinante, porque o mercado vai aguardar se ele vai realmente dar uma pitadinha do que ele vai fazer no futuro em relação aos juros americanos. Já é um consenso, maioria do consenso que ele mantenha a manutenção da Selic dos Estados Unidos, mas já uma boa parte já acha que ele pode subir 0,25. Ou seja, se ele subir 0,25, para a economia americana é uma tragédia isso, né? Então vamos acompanhar porque essa fala está bem esperada. Isso acontece meio-dia. Então fique esperto.